Com certeza, quando você clicou nesse vídeo, vendo assim essa thumbnail, né, essa arte muito boa feito pelo Tadashi, que é um dos artistas aqui no canal, né, ele já fez muitas artes boas, inclusive a arte do vídeo dos Aliens Esquecidos foi ele que fez também, né, eu esqueci de mencionar, foi ele que fez também, muito boa as artes dele. Você deve ter ficado curioso para saber de que episódio que eu tô falando, né, galera? Mas é basicamente o episódio Um Punhado de Cérebros, onde temos uma cena protagonizada por ninguém mais, ninguém menos que o Iden, que é o nosso alien que... Será que ele é baseado em Animaniacs, personagens que tem essa característica Toon Force, mais próxima aos personagens ali dos Looney Tunes, né, do Pernalonga e da Warner Bros? Bom, é o que veremos no vídeo de hoje. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, eu acredito que na infância, com certeza, vocês devem ter assistido, né, os Looney Tunes, aqueles personagens que eram geralmente animais, que eram meio doidos das ideias lunáticas, no qual eram personagens, assim, que os episódios, né, em sua grande maioria, tinha essa proposta, assim, de perseguição, né, era um personagem, uma presa, fugindo de um caçador, de um predador, que tentava pegar eles a todo custo, mas as presas, né, os personagens que eram perseguidos, eles usavam da Toon Force, que é um poder dos desenhos animados, que eles podem fazer o que eles quiserem, quebrar quarta-parede, distorcer a lei da física e tudo mais, né? E um deles, né, que tinha isso era o Pernalonga, né? Um dos personagens assim, que a gente mais vê isso. Também tem, até fora dos Looney Tunes, temos o Pica-Pau também, que também tem essa característica. E em Ben 10, a gente não tem diretamente um alien do bem que possa fazer isso, que tenha Toon Force, não oficialmente, né? Que fora do canônico, né, indo pros fãs, né, pro não canônico, mais especificamente pros fãs, temos o Joker, né, que é um alien que tem justamente esse poder, né? Os Risonianos, a espécie dele, é uma espécie que tem Toon Force, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre o Joker, né? Sobre a espécie dele. Se você não viu, clica aí no card, né? Pra ter uma nostalgiazinha aí da época do Amino, dos aliens da Amino, né? Futuramente, né? Se vocês quiserem deixar muito like, a gente pode trazer mais aliens, né? Feito por fãs agora, não mais da Amino, mas agora da CDT, né? Que é o nosso grupo aí no Discord também, né? Que é uma forma de revitalizar a União 10, né? Através do Discord, né? Eu vou deixar o link aí na descrição, QR Code, pra vocês participarem aí do CDT, que atualmente já estamos aí com mais de 1000 membros, né? Agradeço demais a todos que colaboraram, que estão participando aí para fazer a comunidade de Ben 10 crescer e mostrar que ela ainda tá viva, né, galera? E a gente também mostra que ela tá viva justamente percebendo esses detalhes que mesmo depois de anos do lançamento de Omniverse, tem coisa que a gente meio que deixa passar despercebido, mas eu, né, como sempre vou consumindo assim Ben 10, ao longo do tempo que eu vou produzindo novos vídeos, eu vou pensando em novas ideias, né, para ver, porque Ben 10 para mim, na minha opinião, pode muita gente dizer que não, mas para mim Ben 10 é um conteúdo infinito e sempre tem coisa nova para falar de Ben 10. E o episódio em questão, o episódio Um Punhado de Cérebros, né, como eu mencionei antes, é o episódio onde começa ali, né, para quem não lembra do enredo, o Ben e o Hulk estão perseguindo o Albedo, né? E aí o Albedo engana o Ben para que ele ficasse preso numa nave, né? E dessa nave ele acabou sendo jogado, né, sem o conhecimento do Hulk, de um dos encanadores, em um planeta, onde nesse planeta o Ben ele acaba se encontrando primeiramente, né, com um vermônico. Lembrando que esse vermônico ele não era Banunciano na época, né, que na época era o mascote do Kyber, não era mais a Zed, né, que a Zed agora era do Kevin. Nessa época aí do Um Punhado de Cérebros, o portador do Nemetrix era o Panuciano, mas esse vermônico não era o Panuciano, ele era um vermônico da natureza, né, que aparece ali, e é engraçado, né, esse episódio ele tem muitos elementos cômicos, né, Ben 10 Omniverse por si só tem, sim, né, mas tem uns episódios que tem mais do que outros, e nesse episódio a gente vê, né, o Ben fazendo, mostrando assim umas expressões que lembram muito expressões de anime, né, uma coisa assim mais caricata, né, mais puxado pro cartunesco, mas que Ben 10 Omniverse em alguns episódios ele mostra, né, esse estilo assim de expressão mais cartunesca, assim, né, essa forma de comunicação que é mais usada em animes, que eu particularmente acho muito engraçado, muito legal, né, aparecer nos episódios, né, mostra uma identidade visual legal para Ben 10 Omniverse, né, e basicamente, galera, nessa cena, após essa cena, né, que o Ben, ele tenta se transformar no gigante, acaba virando o bala de canhão, pensa que afugentou o vermônico,
né? Até engraçado que o bicho fica com medo ali, que se enterra na areia e bota uma florzinha ali onde ele se enterrou. E aí o Ben pensa que o Vermont tava com medo dele, mas não, ele tava com medo do Siridosa que tava atrás dele. E aí se revela o Kyber, né? Juntamente com o Panunciano, apresenta ele, né? O novo mascote do Kyber. E aí começa, né? A caçada, né? O Predador versus Presa. Onde o Ben, por coincidência, né? Ou não, né? Acho que foi por azar mesmo, falta de sorte. Ele vira justamente o Iden, que é presa do Panunciano, né? Que é do planeta Hathor. É o Panunciano, é o predador natural dos Splix, uma espécie do Iden. Então aí, galera, começa uma sequência de cena muito legal que mostra também como é que esse planeta ele condiz com essa vibe assim da cena do episódio, né? Que é mais humorística, né? Porque tipo, do nada os clones do Iden vão parar num lugar que é totalmente gelado, outros vão parar num lugar totalmente deserto, entendeu? Tipo, cada um vai para um canto, enquanto os Panuncianos, né, que assim como o Iden também pode se multiplicar, tem o mesmo poder, acabam perseguindo ele. E o Iden em si, galera, como eu falei, né? Ele é um personagem que ele é mais engraçado porque ele, de uma certa forma, ele acaba mudando um pouco a personalidade do Ben. O Ben, ele fica assim mais brincalhão, né? Mais do que ele já é, né? A gente vê isso muito na sua primeira aparição, né? No Divididos Conquistamos, né? O Ben, quando vira o Iden, ele fica mais brincalhão do que ele já é, né? E em BDS Universo a gente vê isso também, e é engraçado porque o Iden, no original, ele é dublado pelo mesmo dublador, pela mesma pessoa que faz a voz do Yaku Warner, que é o personagem dos Animaniacs. Justamente o Yaku Warner, né? Os irmãos Warner, né? Os Animaniacs, eles são personagens que eles têm essa vibe de Looney Tunes, né? Quebra a quarta parede e tudo mais. E aí, muitos, até pelas cores, né? Pela aparência, o design dele ali no clássico, pensaram, né? Que o Iden é baseado em Animaniacs, até também pela personalidade mais brincalhona dele. Mas o Thomas Peck, que foi quem fez, né? O visual, né? Que fez o visual do Iden, ele disse que não, que tudo não passa de uma coincidência mesmo, né? Ele não se baseou em nada em específico, né? Mas é muita coincidência, né? Ele é até o mesmo dublador no original do Yaku, né? Mas enfim, de toda forma, é engraçado porque o dublador dele passa essa vibe assim de Animaniacs, de personagem assim mais engraçado, né? Mas, assim, o Iden só não tem Toon Force, né? Mas ele aparece em cenas ali que lembra muito dos desenhos animados assim, dos Looney Tunes, porque justamente são cenas de perseguição, mas que são cenas de perseguição engraçadas, né? Tipo, ele usa o poder de multiplicar dele pra, por exemplo, se esconder na areia, né? Os clones do Iden que estão ali no deserto. Aí eles ficam se escondendo na areia, quando o Panunciano chega pra pegar, aí ele abaixa, aí ele aparece em outro lugar, e aí fica naquela perseguição, entendeu? Fica naquela brincadeira. Até alguns sons, alguns barulhos, até algumas frases que o Iden fala lembram muito, assim, de personagens dos Looney Tunes, né? Nas suas perseguições, né? Nos seus episódios, eles têm isso, né? Serem bem sarcásticos, né? Com seus predadores, com seus caçadores, né? Ah, boa sorte pra correr atrás de nós. Juntos! Muito lento. Posso ficar aqui o dia todo. É, mas eu não posso ficar a vida toda. Você errou! Errou de novo! Isso não foi muito inteligente. Foi dele! Frase que me deu a ideia de criar esse vídeo foi justamente uma frase que o Iden fala, que é uma referência ao Pernalonga, né? Que ele fala que deveria ter virado à esquerda em Albuquerque. Ah, eu sabia que não devia ter virado à esquerda em Albuquerque. Que é uma frase que geralmente o Pernalonga fala, né? Que tá lá viajando pelos cantos, né? Que como ele é um coelho, ele viaja através da terra, ele vai cavando. E o Iden, justamente em Omniverse, né? Ele ganha essa habilidade, né? Porque, como sabemos, em BNES Omniverse ele ganha a característica que é retroativa, né? O Iden de 11 anos também tem essa característica de ter as garras grandes, que dá a ele esse poder de super escavação, né? Um poder que ele não tinha no clássico, mas pela alteração de traços celestiais em Omniverse, retroativamente, ele acaba ganhando essa habilidade, né? Que gera essa cena que é, no mínimo, muito engraçada. E também é interessante, né, nesse episódio, porque mostra que o Iden, ele perde aquela fraqueza lá que ele tinha no clássico, né? Que, se um clone do Iden se machucar, todos os outros se machucam também, né? Não, aqui não, né? É mostrado os Panuncianos, eles pegando, né, os clones do Iden, só que eles somem
somem, eles são destruídos, assim como os clones do Eco-Eco, né? Os clones do Eco-Eco tinham justamente essa característica desde sempre, né? De eles não estarem conectados com o original, eles poderem sumir tranquilos sem que isso afete o Eco original. O Idem mostra essa habilidade aqui, né? Nesse episódio, que até que é algo bem conveniente mesmo, né? Porque imagina se o Panunciano pegasse bastava um clone só, aí pronto, ia se afetar o original, e aí o Ben de fato ia perder essa caçada, né? Mas basicamente a cena que eu queria comentar com vocês do Idem era essa, né, galera? Também acho que vale a pena também falar da cena que o Astrodáctilo ele tá voando e aí ele bate com a cabeça bem em cheio ali na nave do Albedo, que tava camuflada no planeta, e aí cresce um calo na cabeça dele, fica bem grandão, que aparece de uma forma exagerada de propósito, justamente por ser cartunesco, né? Então esse episódio em si tem essas características mais engraçadas, mais cartunescas, porém só em algumas cenas, né? Porque no geral, né, mostra o Vomax e o Hulk, eles estão preocupados atrás do Ben, né? As lutas do Ben contra o Albedo são lutas sérias e tudo, até a própria cena que o Kyber manda o Panunciano virar todos os predadores do Nemetrix de uma vez, é uma cena muito tensa. Você pensa, nossa, o Ben vai enfrentar todos de uma vez. Vamos acabar com a brincadeira, Kyber. Eu posso cuidar de todos os predadores que você mandar pra cima de mim. Mas consegue lidar com todos os predadores do Nemetrix de uma só vez. Vou deixar eles brincarem um pouco com você. Eles merecem. E quando acabarem, estarei aqui para um golpe de misericórdia. Escolha direito, Tennyson. O alien que você escolher será o seu último. Só que aí ele consegue fugir e aí começa a luta dele contra o Albedo. E justamente a cena final que mostra que o Albedo e o Kyber, né, conseguiram prender o Azimuth, né, o Albedo dizendo, mostra pra ele, foram eles que perderam, o Azimuth lá preso, né, nas máquinas lá do Albedo. É algo tenso, né, algo sério, né, realmente o próximo episódio, por mais alguns cérebros, é um episódio muito épico, né, na minha opinião, que fecha a temporada muito bom, mas que, de fato, esse episódio do Punhado de Cérebros tem essa característica de ser mais engraçado, né. E só pra finalizar aqui, galera, também acho que vale a pena falar uma curiosidade, é que esse episódio é o único episódio de Ben 10 Omniverse que contém uma paleta de cores diferente, é mais claro, né, até parece ser mais saturado, mas isso infelizmente foi um erro, né, acabou sendo um erro desse episódio que foi corrigido em um DVD, no DVD de Ben 10 Omniverse, Duelo das Duplicatas, e também na dublagem árabe da série, mas infelizmente assim, a versão que eu tenho baixada aqui no meu computador e também a versão que eu conheci, que eu assisti no SBT, tem esse erro, né, da paleta de cores, né, de ser assim, essa cor mais saturada, né, que é até engraçado pra combinar com a vibe do episódio, né, ser um episódio assim, com cenas mais engraçadas, né, pra mostrar que é um episódio diferenciado. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!